glorioso alvinegro praiano. Santos 3 contra 1, Corinthians. Um dos maiores clássicos, talvez a maior rivalidade do Santos no futebol nacional. Inclusive, você, torcedor santista, se estiver vendo esse vídeo, o Corinthians é a maior rivalidade do Santos? Vamos falar dessa partida importantíssima pro Santástico, que precisava de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Santos começa a rodada sendo o time, quer dizer, ainda é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 31 pontos agora, chegou para essa rodada com 28, então era inegociável vencer do Corinthians e uma boa atuação. Vamos para como estava o pré do Santos para chegar nessa partida. Santos que o planejamento desse jogo é, inclusive, ser jogado no Morumbi, mas a pedido do próprio Vojvoda, também da sua comissão, preferiu trazer aí para Vila Belmiro. E olha que o clássico, esse Santos e Corinthians, por muito tempo não foi praticado na Vila Belmiro por causa de um acidente que aconteceu de trás de um dos gols na década de 60, lá atrás. Isso fez com que Santos e Corinthians começassem a ser praticado quando o mando era do Santos em grandes palcos, como o Pacaembu, Morumbi também, na época Morumbi. Mas agora está de volta aí à Vila Belmiro, e jogar na Vila é difícil. Próprios atletas, quando vão para lá, pode pegar entrevista, é difícil jogar na Vila Belmiro. Por mais que o público tenha sido de 13 mil pessoas, com 15 mil ingressos tendo sido disponibilizados, é um caldeirãozinho, é difícil jogar lá, muito perto, muito próximo. E aí o Santos chega para essa partida com ares de esperança, chega esperançoso, chega vendo a luz no fim do túnel. Vojvoda, depois que assumiu o time da Baixada Santista, é um time que melhorou bastante, começou a ter uma identidade de jogo, começou a ser mais competitivo, sofrer menos gols, ser melhor na frente, conseguir imprimir um estilo de jogo, não reativo não é a palavra, mas um estilo de jogo mais efetivo, vamos dizer assim. Vojvoda, que sempre jogou, nunca teve a obrigatoriedade de ter a bola quando treinava o Fortaleza, saía muito bem sem ela, e um Santos que começa a praticar um futebol, a gente começa a ver muita evolução nesse time do Santos. Não à toa, quando eu falo que o Vojvoda não precisa ter a posse de bola para deixar seu jogo eficiente, o Santos nessa partida teve 38% da posse de bola. O Corinthians ficou com 62%. Então a gente começa a ver o estilo do Vojvoda sendo imprimido aqui, com muita velocidade, com muita transição rápida, com uma ligação e tendo um jogador que joga na função de 10 e não é o Neymar Júnior, o Laser, famoso raio laser, sendo um dos principais vertentes desse time, um dos principais jogadores do trabalho do Vojvoda. Assim chega o Santos, que chegou sem Neymar Júnior. O Neymar tá machucado, a expectativa é que volte a jogar contra o Fortaleza, em um confronto que, querendo ou não, é um confronto direto, porque as duas equipes estão lutando contra o rebaixamento, mas o Neymar Júnior não estava presente no campo de jogo, praticando futebol, mas também não era o Neymar que estava no carro do Batman, não era o Neymar que estava no poker. Neymar estava acompanhando a partida, estava vibrando com uma baita camisa do Santos, inclusive. Santos, se quiser mandar essa camisa. Inclusive, a camisa que eu estou agora é azul, feita em homenagem a Neymar Júnior. Aqui atrás está escrito o nome do Neymar com "eu vou, mas eu volto", e ele voltou. Você pode falar do Neymar Júnior, mas não pode dizer que ele não tem palavra. Assim, para algumas pessoas ele tem, pro Santos ele tem palavra. Diga, diretor. Voltou pra quê? Ninguém sabe ainda, ele né? Parece o Neymar, ser Neymarzete. Foi melhor. Mas não sou. Essa época do Santos, assim, o que aconteceu com o Santos mudar? O Vojvoda. Entrar ou o Neymar sair? Foi Vojvoda. O Neymar sair não é explicação. O Neymar sair, não tem time no mundo que sem Neymar seja... Quer dizer, falando do Neymar saudável, né? Que a gente volta a falar do Neymar hipotético. Mas enfim, um Neymar saudável jogando bola, não tem time que melhore sem o Neymar jogando... Cara, não faz sentido nenhum. E aí, o Neymar... Eu sei as questões. Dificuldade de se manter bem fisicamente, dificuldade de estar em campo. Olha o que eu vou falar, vai parecer Neymarzete, diretor, mas não é. O Neymar é peça-chave para o Santos escapar do rebaixamento. É o Neymar ter vindo para o Santos, que, por exemplo, o Santos consegue contratação de alguns jogadores, inclusive o Laser, que vem sendo o melhor jogador do Santos. Pelo menos, na minha visão, o melhor jogador do Santos de momento. Só veio para o time da Baixada Santista porque o Neymar estava no Santos. Zé Rafael só veio para o Santos porque o Neymar estava no Santos. O CT do Santos só está reformando porque o Neymar veio para o Santos. Foi uma grande mudança. Cara, o Neymar ter vindo pro Santos salva esse time que muito provavelmente estava fadado ao rebaixamento. O que não quer dizer que não tem chance de não cair, que já tá resolvido. Não é a questão.
Neymar esse que, quando está em campo, por padrão, melhora muitas coisas. Não jogou ainda com o Vojvoda. Eu tenho curiosidade de ver o que vai ser esse Neymar num time mais organizado, finalmente. O time do Kleber Xavier era um time bagunçado, era um time sem norte, era um time que conseguiu na sua melhor partida contra o Flamengo, inclusive, saindo a vitória com o gol do Neymar. Agora eu tenho curiosidade para ver como que o Neymar vai se encaixar. Com certeza vai se encaixar. E a gente vê o que vai ser do Neymar jogando bola. Neymar esse que não estava jogando, mas estava torcendo, diretor. Ele estava na Vila. E digo mais, levou a filha, brincou com a filha no aquecimento, a filha levou uma bolada, a filha chorou. Tudo isso registrado porque o Neymar é uma atração, não é mesmo? Enfim, falamos desse pré do Santos, vamos falar do pré do Corinthians. O Corinthians que, assim como você que gosta de beber um bom whisky, o Corinthians não está podendo ter o gin. Sabia dessa, diretor? Já viu o gin? Não tô sabendo disso, não. Aí o trio do Garro, o Yuri Alberto e Memphis, o trio Gin, não pôde estar presente, apenas Yuri Alberto. Mas é o nome que tá dando. Garro e Yuri Alberto e Memphis. É o Gin. Sim. Tá certo, Corinthians tá certo. Exatamente, o Corinthians que veio para a partida com alguns desfalques também. Como a gente falou, Memphis no banco, o Garro no banco, ou seja, dois dos melhores criadores da equipe corintiana no banco. E a gente vem de uma questão que eu também quero saber até que ponto. Perguntei a opinião da torcida santista, quero saber você, da torcida corintiana. Até que ponto o Memphis, esse negócio do Memphis jogar muito bem na Holanda e voltar com problemas físicos, o Corinthians te incomoda? Posso falar? Pode. Devolve esse cara. Fica na Holanda. Não, o Memphis é um cara importantíssimo pro Corinthians. O Memphis só sai dinheiro. Não, calma. Ele entregou o futebol. Ele foi dos protagonistas da classificação do Corinthians, principalmente no Paulista. Foi um dos protagonistas da conquista do Paulistão. Foi um dos protagonistas para ajudar o Corinthians a escapar do rebaixamento ano passado e conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Dito isso, é realmente muito dinheiro que é gasto. É tanto dinheiro que é gasto no Memphis que o Flamengo e o Palmeiras não foram capazes de pagar. Então, se o Flamengo e o Palmeiras são os times mais ricos do país, não são capazes de pagar pelo que o Memphis pede, por que o Corinthians está pagando e com que dinheiro que o Corinthians está pagando? É uma questão. Fato é, em campo, o Memphis entrega. A grande questão é que nos últimos jogos, nas últimas datas, nos últimos meses, o Memphis tem parecido estar melhor fisicamente com a seleção da Holanda do que com o Corinthians. Sempre que volta pro Corinthians baqueado, volta meio assim, e aí quando ele começa a se recuperar, vai para a seleção e tá 100%. E aí volta de novo. Ele que é o maior artilheiro da história da seleção holandesa, história rica, com jogadores como Van Nistelrooy, como Rijkaard, Gullit, Cruyff, é o Memphis, o maior artilheiro, e aí volta baqueado pro banco do Corinthians, tá aqui no banco de reservas, junto com o Garro, que ainda não tá recuperado 100%, o Garro é um dos melhores jogadores do país, um dos grandes protagonistas aí do Corinthians, que tá vivendo uma temporada bem picotada, primeiro pelas questões pessoais que envolveu o acidente de trânsito do Garro no começo do ano, depois muitas lesões, enfim. É um Corinthians que vem de desfalques, o próprio Carrilho aí, muito tempo fora, é um Corinthians que tá tendo que encontrar suas peças. Por isso entra bastante desfalcado, entra com uma linha de 5, Mateuzinho numa ala, Hugo na outra, Aniele e Maicon dupla de volante, Maicon que vem encontrando seu melhor futebol recentemente, o Bidon como meia, um pouco mais armador, Yuri Alberto e Guinegão mais à frente. Guinegão, a grande revelação do Corinthians nesse ano, nessa temporada. Enquanto o Santos veio no seu 4-2-3-1, a dupla de volantes João Schmidt e Zé Rafael, Barreal de um lado, Guilherme de outro, Roleiser numa função mais de 10 e na frente ele, o Lautaro Dias. Esse era o Santos, esse era o Corinthians. Vamos para a partida porque foi um amasso santista, um amasso de bola. O Santos estava numa rotação muito acima do Corinthians em qualquer instância. Santos estava... Só falar de querência, eu acho algo muito vago. Mas é um Santos que estava mais ligado, estava vencendo no pé de ferro. Todo o pensamento do Corinthians parecia estar atrasado. O Corinthians estava andando na sombra dos jogadores do Santos. Toda a segunda bola era do Santos. O meio-campo, acho que aqui é uma das chaves do jogo, principalmente se tratando aqui de João Schmidt e Zé Rafael. E o Roleiser também levando em conta o Barreal, fechando muito pelo meio. Superioridade numérica sempre. Toda vez obrigando o Corinthians a dar um chutão e vencendo a segunda bola, ganhando a bola no meio. Então o Santos imprimiu um ritmo que há muito tempo eu não via esse time do Santos fazer.
começou muito bem a partida e se manteve até o final do primeiro tempo, diga, diretor. Tava sem o peso, né? O Santos tava sem o peso. Isso, cara, sem o peso de alguém que não tava Eu te garanto lá. que o Santos vai melhorar. Eu te garanto, tô te falando. Neymar 100% ou perto disso vai melhorar. Voltando, um Santos que dominou o primeiro tempo. Corinthians não passou do primeiro tempo. Inclusive, o Yuri Alberto às vezes tinha que voltar pra tentar pegar essa bola no meio, pra tentar alguma coisa, o Negão voltando. Você quer saber de um dado interessante? Curiosidades aqui. Tava ali eu assistindo o jogo, acabou o primeiro tempo, eu uso um aplicativo aqui, que eu posso dar o nome quando ele nos pagar, né, diretor? É verdade. Mas envolve um móvel de casa. Certo. Tava vendo esse aplicativo e aí eu gosto muito de ver o posicionamento médio de cada jogador pra ver onde eles estão atuando. Abriu do Corinthians e aí o posicionamento do Yuri Alberto tava piscando. Aí eu não entendi porquê, nunca tinha visto. Cliquei lá e tava falando assim, o jogador está com muito pouca participação no jogo, então a gente não tem como ter um posicionamento médio dele em campo. Esse era o nível do Corinthians, pra você ter a métrica do quanto o Corinthians não foi capaz de fazer nada nesse primeiro tempo. Então, no primeiro tempo que o Santos ganhava todas as bolas, todas as segundas bolas, dominava o meio campo e o Corinthians não passava do meio campo, o que aconteceu? O Santos começa a imprimir seu ritmo, principalmente desbloqueando a partida com 4 minutos. Cruzamento, Zé Rafael de cabeça, faz o gol no goleiro da base, inclusive, o goleiro Longo. Exatamente, goleiro Longo do Corinthians da base, já que o Hugo estava servindo a seleção brasileira, estava suspenso. Servindo a seleção japonesa. Calma, diretor. O Hugo calma, estava servindo calma. a seleção japonesa. Mas não só por isso, ele realmente estava suspenso por terceiro amarelo nessa partida. Amarelou, literalmente, ele amarelou. E que o cara é corneta. O goleiro Longo não foi longo o suficiente, a bola acabou entrando 1-0 e essa métrica do jogo continuou e como que é, caralho? Olha só, perpetuou durante o meu tempo inteiro. Aos 39 minutos, um golaço. Barreal pega a bola, bate de canhota no ângulo, sem chance de defesa do goleiro Longo, que se fosse mais longo mesmo, se fosse o nome, né? Se o nome realmente justificasse a sua altura, poderia ter alcançado a bola. Uma balaça de canhota, 2-0. Placar que poderia até ser ampliado. O Guilherme teve uma chance ainda no primeiro tempo. Roleiser orquestrou a partida, na minha opinião, mesmo sem gol. Sem gol não, ele acabou fazendo de pênalti, mas mesmo sem gol no primeiro tempo, ele vinha sendo o melhor jogador da primeira etapa. Ou seja, um Santos que amassou o Corinthians. Amassou, 2-0, que ficou barato, poderia ter saído mais. Equipes vão para o intervalo, Corinthians volta para o segundo tempo, Santos volta para o segundo tempo e logo com 10 minutos, um pênalti ali de uma bola de confusão na área, o Roleiser vai para a cobrança, desloca o goleiro Longo, que dessa vez nem se ele fosse longo o suficiente, já que ele pulou para o outro lado, gol, 3-0. O jogo aqui estava morto, o jogo 3-0 estava morto, com 2-0 eu ouso dizer que já estava muito encaminhado, 3-0 estava morto, e aí quando parecia que o Corinthians não teria reação, acha um gol do Ranieri, numa bola aérea, acha o gol do Ranieri, totalmente achado, 3-1, Santos, senhor do jogo, e aí vem agora a parte que eu quero até, acabou o jogo, já vim gravar esse vídeo, então não cheguei a ver as coletivas, não cheguei a ver a coletiva do Vojvoda, mas eu queria entender, tava com dúvida, porque por volta dos 70 minutos, o Vojvoda, ele tira o Barreal, que era um dos grandes jogadores da partida, para colocar um bom tempo e tira o Roleiser para colocar o Vitor Hugo. Substituições essas que tiraram um pouco do Santos o domínio, a intensidade, o ter a bola, o domínio da bola que tinha até esse momento, até os 70 minutos. Ficou um Santos que se defendeu mais, se fechou mais, deu um pouco mais de bola pro Corinthians. E se de um lado o Santos fez essas alterações que deram mais a bola pro Corinthians, que realmente se resguardou mais, tirando dois dos melhores jogadores da partida, o Corinthians começou a botar sua cavalaria, botou o Garro no lugar do Maicon no mesmo momento do jogo, aos 70 minutos, também entrou o Memphis no lugar do Angilleri, enfim, teve essa mudança. E aí o Corinthians finalmente conseguiu articular um pouco mais do jogo. Muito da posse de bola, inclusive daquela estatística que eu falei, de 62% da posse de bola, é explicada por esse momento da partida. Pegar o primeiro tempo, inclusive, pra gente separar. No primeiro tempo, o Santos teve 48% de posse e 52% do Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians teve 72% de posse, principalmente nesse momento que sai Barreal e sai Roleiser. E aí, do outro lado, entra Garro e entra Memphis. Corinthians tem uma grande chance com o Gustavo Henrique, que quase aplica a lei do ex, a bola acaba batendo na trave, no pé da trave, já na reta final da partida, mas nada que pudesse realmente perigar do Santos perder
esses 3 pontos. Vitória santista, 3-1 pra cima de um Corinthians que, das maiores folhas do campeonato, precisa exigir mais, precisa jogar mais esse Corinthians. Eu sei, tem a Copa do Brasil, mas é lá pro fim do ano ainda. Tem que jogar mais. O Corinthians, de momento, é o 12º colocado. Tá naquele momento que não briga por nada, parece, no Campeonato Brasileiro. Parece que joga num desgosto o brasileiro. O Santos entrou ligado, ligou a 500%, a 220 volts. Uma voltagem muito acima, empurrado pela sua torcida. Consegue 3 pontos importantíssimos, abrindo 6 pontos da equipe do Vitória. E teremos confronto direto. Próxima rodada, aí, próxima partida do Santos é exatamente Santos e Vitória. Então a gente pode esperar aí um Santos que, num confronto direto, pode abrir 9 do Vitória. Diga, diretor. O Santos afastou a hipótese e a possibilidade de rebaixamento? Afastou. Pensei que você ia vir com uma piadinha, não? Não, pergunta séria. Afastou. Ouso dizer, olha, eu posso estar sendo precoce, mas eu digo que os 4 rebaixados são os 4 que estão na zona de rebaixamento. Não vai fugir disso. A gente tem o Sport, que tá roubando ponto de todo mundo, só pela maldade de roubar pontos. Tá só de onda. O Sport tá só de onda. Já não perde mais partida, tira ponto de todo mundo, já tá meio que rebaixado, mas tá aí roubando pontos de geral. Juventude que não ganha em casa. Fortaleza que perdeu pro Vasco com um jogador a mais por grande parte do jogo. E o Vitória, que é o único, na minha visão, que ainda tá numa grande briga firme para escapar, por mais que só esteja 1 ponto de diferença do próprio Fortaleza, mas já são 6 do Santos. Se o Santos ganhar o próximo confronto direto, vai ficar 9 do Santos. Então acho muito difícil, acho que esses 4 já estão bem encaminhados. E o Corinthians precisa reagir, precisa fazer alguma coisa. O Santos vê no Vojvoda a esperança e vê no Neymar, quem sabe, a possibilidade de almejar algo um pouco maior do que só sofrer e começar a usar seu DNA de futebol do Santos, de Pelé, Santos, de Mengalvio, de Pepe, de Neymar Júnior. Vamos ver o que a gente espera desse Santos. Então é isso, um amasso santista. O placar ficou até melhor pro Corinthians do que poderia ter terminado. Santos 3, Corinthians 1.